Eu sou Peter Gibbs, botânico inglês, e vou tentar explicar porque eu estou metido nesta excelente série de entrevistas com botânicos brasileiros. Nasci em Birmingham, grande cidade industrial, na Inglaterra, e fiz o meu curso de graduação e doutoral, PhD, não? Na Universidade de Liverpool. Naquela época, a cidade dos jovens Beatles. E fiz um projeto de taxonomia. Eu fiz uma revisão taxonômica para a tese doutoral do gênero genista, um grande gênero na região norte da Europa, Mediterrâneo, norte da África. E logo após de acabar com a tese, eu consegui emprego na Universidade de St Andrews, na Escócia. Naquela época era relativamente fácil, depois de concluir os estudos na universidade, conseguir emprego, não como hoje. E eu não soube nada da Universidade de St Andrews naquela época, mas foi fundado em 1413 e está em ponto de celebrar seus 600 anos de idade, o terceiro mais velho a universidade no Reino Unido. E estava responsável para o curso de taxonomia, sistemática vegetal, lá na Universidade de St Andrews. Em 69 eu consegui uma bolsa para passar 8 meses na Universidade de Sevilha, na Espanha. E também fazendo taxonomia. E eu aprendi a falar espanhol, que complica até hoje a minha tentativa de falar português. Eu falo português ruim de sempre. Mas aprendi espanhol, gostei da vida mediterrânea e depois eu me mexi com espécie de Tropiolum tuberosum, Oxalis tuberosa, plantas com tubérculos menores cultivadas pelos Incas no Peru, e em colaboração com o Centro de Ginástica da Papa em Lima, eu fiz excursões, consegui recursos financeiros, fiz excursões na Serra Andina. Em 73, na volta de um período no Peru, combinei com o Conselho Britânico, em lugar de voltar diretamente de Lima para a Escócia, passar por vários centros no Brasil. Então eu fui em viagem de Lima para Brasília, a antiga linha Cruzeiro do Sul, e dei uma palestra no NIB. Me apresentou naquela época o Dr. Ezequias Eringer. E no dia seguinte, em Brasília, importante detalhe, o Conselho Britânico me colocou no Hotel das Nações. E no dia seguinte, cheguei em São Paulo, estava para dar palestras no UNB, na USP e no Instituto de Botânica. E o Conselho Britânico me colocou no antigo hotel naquela época, Cadoro, no seu lugar, como foi, no Basílio de Gama. Eu lembro que o Dr. Eurico Cabral, da USP, me pegou no hotel, me levou para a USP, e quem me apresentou para a minha palestra é o Dr. Hilton Brandão Joly, naquela época chefe do Departamento de Botânica na USP. E o dia seguinte foi levado para o Instituto de Botânica, deu outra palestra, não é meramente repetição na mesma, no Instituto, e quem me apresentou era Dr. Alcides Teixeira. E no dia seguinte, me fui a Rio de Janeiro, o Conselho Britânico me colocou em um hotel na Praia Leme, e a palestra esta vez foi no museu. Então, depois de passar as penúrias na Serra Andina do Peru, com aquela pobreza, melancolia dos povoados índios no Peru, chega nas Nações, Hotel das Nações no Brasília, depois o Cadoro em São Paulo, Praia Leme, em Rio de Janeiro, e eu achei o Brasil um país fantástico.
Bom, voltei a St. Andrews em, eu acho, outono de 74. Recebi um telefonema de Dr. Gil Felipe, me convidou, quis saber que eu estava interessado em trabalhar no Brasil, na Universidade de Campinas, o novo Departamento de Botânica da Universidade de Campinas. E evidentemente eu estava, depois dessa experiência do roteiro Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu estava muito interessado nas possibilidades. O dia seguinte fui a Edimburgo, discuti as coisas, o Gil me explicou como foi a Universidade, a Unicamp, e eu topei. Bom, eu acho interessante nesta fase dar um pouco de background como foi as primeiras fases da instalação de cursos ciência biológica na Unicamp, naquela época. Eu acho. Todo isto começou na década de 70, início da década de 70. O Dr. Briga, geneticista com renome internacional, naquela época era o coordenador dos institutos do jovem Unicamp. E ele chamou Dr. Hilton Brandangeli, da USP, formar um grupo de taxonomistas na Unicamp. Um detalhe interessante, o Dr. Joly era um algólogo de renome internacional, mas ele, depois de formar muitos algólogos aqui no Brasil, ele percebeu que realmente o que estava faltando no Brasil era taxonomistas na área de fanerogamia, as angiospermas, e ele decidiu criar uma unidade de taxonomia das angiospermas na Unicamp, no jovem departamento. Ele levou inicialmente, eu acho, 2 alunos de mestrado dele, a Marli Sazima e o João Samir, em 71. E eu acho logo depois levou outro aluno dele, a Luisa Kinoshita. E nesta época estava pingando gente rapidíssimo para os cursos em andamento na área de biologia. Chegou o Ivan Ivalho, na área de fisiologia vegetal, chegou o Dr. Celso Magalhães, também na área de fisiologia vegetal, chegou para a ecologia Fernando Martins, e o Brandangeli, eu acho, conseguiu chegar Dr. Hermógenes Freitas Leitão Filho, taxonomista de angiospermas. Tem que lembrar que nesta época, toda a gente que Brandangeli levou para Campinas para criar uma unidade de taxonomia era de fato, com seu background, algólogos. Somente Hermógenes era já trabalhando com angiospermas. E o Dr. Joly também convidou Gil Felipe, que fez o doutorado na Universidade de Edimburgo, e naquela época está fazendo um postdoc na Universidade de Edimburgo. O Brandangeli convidou o Gil para ministrar cursos de fisiologia vegetal na Unicamp. E, efetivamente, eu acho que o Gil chegou em 73 para ministrar um curso, e provavelmente para sondar como era a universidade. Em 74, o Gil ficou contratado pela Unicamp. E logo depois, o Gil foi chamado, o coordenador dos institutos naquela época era um fisicista, Sérgio Porto, e o Gil foi chamado pelo reitor, Zeferino Weiss, e pelo Sérgio Porto, para ir à Europa e à Grã-Bretanha para buscar 2 taxonomistas de angiospermas. Efetivamente, o Gil foi a Edimburgo, e daí a famosa telefonema na minha casa, me convidando a ir para a Unicamp para trabalhar nesta área. Bom, isto foi 74, eu estava com os meus cursos em St. Andrews, eu estava com pedido de afastamento
para conseguir lá na Unicamp e também, por outro lado aqui, os trâmites de contratação para a Unicamp. Então, foi decidido eu ia chegar em Campinas no fim do ano eletivo lá em Grã-Bretanha, seria o finais de setembro, o início de outubro lá. Neste período, entre conversações com Gil e os trâmites dessas coisas, aconteceu duas coisas. Primeiro, o departamento de fisiologia vegetal foi separado da botânica. Aliás, a botânica não existia mais. A botânica foi dado, o resto foi dado um nome, o departamento de sistemática e morfologia vegetais, algum título meio esquisito. Então já foram dois departamentos, o fisiologia vegetal, chefe Celso Magalhães, junto com Ivan Ivalio e evidentemente o Gil Felipe, e o departamento antigamente de botânica, que teve apenas ao nível de doutor, Hermógenes, e também o chefe, chamado por Briga no início de 70, o Dr. Milanese, que foi um anatomista inicialmente por muito tempo, eu acho, no Jardim Botânico do Rio, depois foi a UNB em Brasília, e depois foi chamado por Dr. Briga ser chefe do departamento de botânica. Então, isto era a Unicamp que eu cheguei. Mas acontece outra coisa, que o Dr. Brandanjoli morreu em agosto de 75. Então, quando eu cheguei a finais de setembro, encontrei um departamento de botânica, sistemática e morfologia vegetais, com um grupo de jovens, a maioria formado ou já acabando mestrados em algologia, mas com a intenção de tratar com as angiospermas, e um certo espírito de choque que recentemente estes jovens têm perdido o seu chefe, líder, o Brandanjoli. Bom, esta introdução a Campinas era curiosa para mim. Estou trabalhando por primeira vez num país tropical. Eu acho a gente da USP estavam curiosos. Eu esqueci, aliás, de falar que não somente o Gil conseguiu em Edimburgo contratar a mim, mas também conseguiu contratar o George Shepard. O George Shepard justamente acabou sua tese doutoral, defendeu sua tese doutoral um pouco antes de aceitar o trabalho. Então nós dois chegamos, não em conjuntos, mas com uma separação de um par de semanas, se eu lembro bem, chegamos em Campinas. Então estava George Shepard e eu. Por gentileza de Gil Felipe, ele arrumou um modesto pensão, naquela rua Padre Vieira, naquela época, numa casa, uma senhora viúva, e George Shepard passamos 4, 5 meses, nós estamos repartindo um quarto de dormir em uma pensão absolutamente simples, saindo de noite, tomar cervejas, refeição, etc., etc., no centro do Campinas. Bom, dois taxonomistas estrangeiros, britânicas, eu inglês, o George escocês, no Campinas. Eu acho a gente da USP teve uma certa curiosidade desta chegada de dois taxonomistas, e a doutora Nenusa Menezes, logo após a nossa chegada, convidou Jorge e eu ir numa excursão da gente da USP para a Serra do Cipó, que é o grande centro de coletas naquela época, já com o interesse do Brandanjoli, com Nenusa, e foi uma excursão sumamente agradável. Por primeira vez eu vi vegetação do campo rupestre do Brasil. E logo após, a Nenusa convidou eu, junto com João Semir, viajar pela nova estrada Rio Santos. Aliás, naquela época não era Rio Santos, era mais ou menos Ubatuba.
Rio, porque o trecho perto de Bertioga ainda não estava completado. E nós fizemos uma maravilhosa excursão, uma estrada absolutamente novo flamante, nem posto de gasolina, nem nada, corta a nossa esquerda a Mata Atlântica, a nossa direita ou a costa, ou Restinga, vegetação na Restinga. Passamos a noite na fazenda do Roberto Bula Marx, e passamos o dia eu fazendo turismo no Rio de Janeiro. Uma excursão fantástica. E outro elemento naquela época foi a doutora Nilza Diniz da Cruz, citólogo, trabalhando com café, pesquisa em café no Instituto Agronômico, que também estava interessado, pelo menos, passar uma temporada como docente na Unicamp. E a Nilza me convidou em uma excursão a Campos de Jordão, um veículo do Agronômico. Eu lembro, o motorista era acho um argentino. Naquela época eu estava falando um português muito pior que o Rurim que eu sigo falando, mas o motorista era falando espanhol. Para mim um grande prazer comunicar em espanhol com ele. Então, estas excursões foram entradas para perceber como é a vegetação do Brasil, lá na costa, Mata Atlântica, campos rupestres e a vegetação de certa altitude lá no Campos de Jordão. Logo após, eu recebi um convite do reitor Zefrino Vaz, na reitoria, um lugar interessante porque tem ar acondicionado, toda gente vestida de ternos do último modo, as secretárias mais lindas da universidade passando nos corredores, sempre um cafezinho apresentado à espera para entrar no gabinete do reitor. E o Zefrino Vaz me indica que quis que eu fique chefe do departamento, que para mim uma surpresa. Não estava esperando este convite. Bom, então eu comecei a ser chefe do departamento. Um departamento cheio de jovens, super competentes em suas diversas áreas. Amália Sazima, junto com seu marido Ivan, já desenvolvendo estudos da área de biologia da reprodução, polinização. Luísa Kinoshita já estava fazendo revisão dentro da família Ericácea, etc, etc. Mas facilidades para fazer taxonomia quase nula, porque o herbário naquela época é uma série de caixas de lata com os exemplares, os pliegos do herbário, acumulados por ordem de coleta. E sequer eram colocados naquela época por gênero ou por família. O único recurso bibliográfico era o magnífico série de volumes de Flora Brasiliensis de Formatos. Mas, justamente naquela época, o Hermógenes estava acabando de confeccionar um grande projeto, a coleta e avaliação de leguminosas forrageiras, com fundos do BNDE e gente da zootecnia, o Instituto de Zootecnia na Nova Odessa. Enquanto eu fui chefe, a coisa foi já pronto, eu simplesmente assinei os papéis para o grande projeto. Nós tivemos dinheiro para comprar armários do herbário, tivemos dinheiro para comprar acho que era um Dodge ou um Chevrolet Pickup, cabina dupla, tivemos dinheiro para fazer excursões e bingo, estamos já para instalar de verdade o início do herbário lá em Campinas, na Unicamp. Eu estava com um certo conhecimento, não de prática, só de teoria, que a melhor maneira de fazer coleções num país tropical era com a técnica de placas de alumínio corrugada. Então eu fui com Hermógenes comprar placa de alumínio e em algum lugar, não lembro mais, possivelmente o Instituto de Botânica em São Paulo,
havia um moinho para corrugar estas placas, passa um depois do outro. Foi construído uma estufa desdobrável, fogão de gás, bujão de gás, e estamos prontos para viajar por todas as partes, inicialmente de São Paulo e daí em frente em outros estados, coletando devidamente qualquer leguminosa, herbácea ou subarbusto que nos encontramos, junto com sementes para entregar a Nova Odessa, mas evidentemente fazendo coleções de todas as plantas disponíveis para nós. Começamos a fazer uma coisa que era para a Unicamp naquela época inédita, era fazer coleções em duplicados, até 5, até 10, se fosse possível, duplicados da mesma coleção. Porque eu já estava já com ideia também, que é uma novidade naquela época, não somente em Unicamp, mas de certo modo nos herbários do Brasil, que a maneira de crescer rápido um herbário era fazer permutas. Então, você mandou suas coleções extras, as duplicados, e recebeu de volta outras coleções. Então eu fiz uma série de cartas, todos os herbários do Brasil, naquela época, e vários estrangeiros, Kew, Royal Jardim Botânico do Kew, Royal Jardim Botânico de Edimburgo, Nova York, eu acho, não sei se foi também o Jardim Botânico de Missouri naquela época. Eu só recebi do Brasil uma resposta, que era do Gerhard Haschbach, lá no Curitiba, que sim, estava interessado em fazer permuta. Então nós mandamos 500 exemplares, super bem preparados, usando de alumínio, placa de alumínio, mas não identificados, porque nós somos incapazes de identificar este material naquela época. E de volta, por minha surpresa, recebemos prontamente 500 exemplares do hatchback, muito bem preparados e todos identificados. Porque o Gerhard Hatchbach era um pioneiro no sentido ele mandou duplicados de suas coleções a especialistas para ser identificados. Bingo de novo, estávamos com uma riqueza de material identificado para colocar no herbário junto com nosso material recém-coletado, mas em grande parte só identificado para a família, o gênero, etc, etc, etc. Foi uma época muito boa. Todas estas excursões no projeto de coleta e avaliação de leguminosas forrageiras. No mesmo tempo, quando chegamos, Jorge e eu, descobrimos que nossos nomes já estavam metidos dentro do primeiro curso de pós-graduação na ecologia na Unicamp, na área de biologia. Isto porque na zoologia foram dois norte-americanos, junto com o chefe da zoologia, Paulo Bernheim, instalou o primeiro curso de pós-graduação. E como estes cursos de pós-graduação necessitava uma massa mínima de doutores, o Jorge Shepard, doutor, Peter Gibbs, doutor, já foram incluídos no grupo. E efetivamente gente do meu departamento de botânica, como Hermógenes, já estava metido neste curso. O primeiro curso do campo foi em mãos do Hermógenes. Eu lembro, ele selecionou a área para fazer este curso, primeiro curso de campo, numa área em Mogi Guaçu, que é uma área de cerrado, mata ciliar, que teve, aliás, eu acho, duas reservas juntas. Uma era em mãos do Instituto de Botânica e o outro é do Florestal. Eu lembro, eu fui com o Hermógenes para fazer um reconnaissance da área. Eu perguntei ao Hermógenes, que era o coordenador do curso do campo, o que você vai fazer, Hermógenes? E ele falou, nós vamos passear no cerrado, eu vou indicar os nomes das plantas. Eu falei, Hermógenes, este é um curso do campo de um grupo mestrando em ecologia, temos que fazer uma coisa
pouco mais enfocado. E simplesmente pensando rápido, decidimos já vamos a fazer um transecto com séries de quadrantes entre uma área de cerrado mais ou menos denso e uma área de cerrado mais ou menos aberta. Por novidade, este tipo de coisa não foi feito nos cerrados do Brasil naquela época. Aliás, conseguimos, foi um sucesso total o curso do campo do Homógenes, e nós conseguimos publicar os resultados daquele primeiro transecto. E logo depois, Homógenes, Jorge Shepard e eu, começamos a fazer levantamento florístico nas matas ciliares do mesmo reserva lá no Mogi Guaçu, mas esta vez nós usamos outra coisa que eu estava ignorante na época. Eu estava com uma grande ignorância, questão de cegos dirigindo cegos, de certo ponto, esta iniciação nos estudos de botânica em Campinas. E conversando com Fernando Martins, ele estava fazendo sua tese doutoral, um projeto utilizando a técnica de point-centered quarter, não usando quadrantes, mas usando as plantas mais cerca de séries de estacas metidas aleatoriamente na área. E eu decidi que nós vamos fazer isto na mata ciliar. Então, a Homógenes, o Jorge Shepard e eu, um excelente mateiro do Florestal, fizemos este levantamento que também foi publicado, este levantamento florístico de Mogi Guaçu. Logo depois, eu acho o início de 76, o primeiro curso de pós-graduação verdadeiramente em botânica começou. Eu acho que era botânica e genética vegetal. Era nós, morfologia sistemática vegetal, a gente da fisiologia vegetal e aqueles geneticistas que eram trabalhando com plantas naquela época. E nestes cursos, metido no pós-graduação em botânica, sensu lato, conseguimos meter estudos sobre biologia da reprodução e biologia da polinização. Com esta abertura de cursos de pós-graduação, chega na Unicamp alunos super competentes, de modo geral, de todas as partes do Brasil, porque naquela época havia poucas universidades oferecendo cursos de mestrado e doutorado, logo depois, na área sensu lato de botânica ou ecologia. Este é um estímulo enorme para qualquer universidade, porque os docentes já ficam orientando 2, 3 orientados, projetos que vai levar para o mestrado inicialmente, vai levar para o doutorado depois e vai levar publicações, tanto para o aluno como para o orientador. Então, nesta fase, a Unicamp já estava em uma marcha rápida para ser na área de biologia vegetal, e eu acho uma das melhores universidades do Brasil na época. Bom, passou 2 anos, 75, 77, rapidíssimo para mim, fantástico, possivelmente os melhores anos da minha vida profissional, e muito adrenalina. Também logo após que nós, Jorge Shepard e eu, chegamos na Campinas, chegou um taxonomista com renome internacional, o Peter Davis, da Universidade de Edimburgo. O Peter Davis também chegou por convite, naquela época, do Gil Felipe. Não para trabalhar na Unicamp, mas simplesmente para ministrar um curso, série de palestras. O Peter Davis, recentemente, acabou de ser coautor de um grande livro, Princípios de Taxonomia Vegetal, que ele escreveu junto com o meu ex-orientador de tese doutoral, Vernon Haywood. Então chegou o Peter, deu sua sequência de palestras, não lembro qual, possivelmente 8 palestras. O Peter, infelizmente, era
pessoa que gagueia quando dá os cursos. Então, turno a turno, o George Shepard e eu tivemos que fazer uma tradução em português, como for possível, o que eu tenho falado nos últimos 5 minutos, o que tem gagueado, para falar mais concretamente, o Peter Davis. Que não é uma tarefa muito fácil, porque o Peter Davis está falando dos princípios de classificação. Mas neste período em que o Peter estava com nós na Unicamp, ele quis viajar, fazer excursões, evidentemente. E nós levamos, eu acho que era eu, Luís Aquino Chita, em uma excursão ao campo rupestre, na área de Diamantina, Serra. E na volta, passamos uma noite, eu acho que a cidade era Curvelo, se eu lembro bem, ou Curvelo ou Corinto, naquela estrada que vincula Belo Horizonte com Montes Claros, no norte. Passamos a noite, nós perdemos o nosso motorista. O motorista, infelizmente, estava descoberto de manhã, bêbado, e em companhia de umas senhoras daquele jeito, daquelas cidades, das estradas, dos caminhoneiros. Não? E eu tive que dirigir de volta. Então, em rumbo para Belo Horizonte, o plano era deixar Peter Davis no hotel em Belo Horizonte, porque ele estava com um voo o dia seguinte, acho, por Manaus. E, sendo taxonomistas, estamos parando com certa frequência, meter no campo, fazer coleções, etc, etc, etc. Em uma dessas paradas, infelizmente, entramos num campo cheio de carrapato. O Peter, possivelmente, percebeu um pouco mais tarde que o resto de nós que estava acontecendo. O coitado Peter ficou razoavelmente infestado com carrapato. Então, chegando lá no Ouro Rush, eu dirigindo, tentando encontrar o hotel do Peter, finalmente encontrando o hotel, eu tive que subir no quarto dele, ele quitou a roupa, e eu com um par de pinças, um pouco de álcool, tive que retirar cuidadosamente todos os carrapatos do pobre Peter Davis. Acho que eu fiz tudo, consegui retirar tudo. Ele nunca queixou que lá em Manaus encontrou um bicho sobrando. Então, este foi um episódio com a área de taxonomia na Campinas, naquela época. No segundo ano, 76, eu acho, se eu lembro bem, Dr. Walter Andrew, da USP, e Dr. Eurico Cabral, da USP, achou, com toda razão, que havia uma falta de uma revista na área de botânica. E várias pessoas, o Walter, o Eurico, a Sônia Dietrich, a Teresinha Melen, o Gil eu estava convidado, nós formamos uma comissão editor fundador para criar a nova revista de botânica, que eu acho que o primeiro número saiu em 78. Bom, depois de 2 anos eu quis ficar mais tempo, pelo menos mais 2 anos no Brasil. Hubiera sido fácil, eu acho, prolongar o meu afastamento de St. Andrews. Mas a minha esposa, eu estava com 3 crianças de várias etapas jovens. A minha esposa achou que era importante voltar para a educação das crianças. E efetivamente voltei. Mas consegui manter fortes vínculos depois com a botânica do Brasil. Eu consegui várias bolsas para voltar a ministrar cursos, palestras ou acompanhar as reuniões anuais da Sociedade Botânica do Brasil em várias cidades. Também eu consegui naquela época, logo após a volta, 2 bolsas de pós-graduação. Os primeiros alunos foram Reinaldo Monteiro e Nilza Taroura, ambos naquela época da Unicamp. Ambos fizeram estudos taxonômicos lá em St. Andrews e conseguiram doutorados na Universidade de St. Andrews.
E nesta fase, após da volta, de alguma maneira meio imperceptível, o meu enfoque mudou da Campinas para Brasília, para o UNB. Eu acho a pessoa-chave nesta mudança era Paulo Eugênio Oliveira, que estava acabando um mestrado com Mali Sazima na Unicamp, foi contratado no relativamente jovem Jardim Botânico lá em Brasília, estava interessado em fazer um doutorado. Também a Mariluza Barros, docente do UNB, estava interessado em fazer um doutorado comigo, e também Caroline Proença, da Brasília. Então, um depois de outro, foram 3 pessoas da área central do Brasil, o Paulo, o Caroline, a Mariluza Barros, chegou para fazer doutorados lá na Universidade de St. Andrews. Curiosamente, 2 pessoas do Jardim Botânico do Kew, que estava também com fortes laços no Brasil, inicialmente na região do Bahia, com as viagens, pesquisas do Ray Harley, depois fortemente com o Jardim Botânico em Rio de Janeiro, e também depois havia fortes laços entre a USP e o Jardim Botânico de Kew, o Jardim Botânico de Kew. E 2 elementos de lá, o Iman Niklua e o Guil Lewis, também fizeram doutorado comigo, orientado comigo, mas realmente esta gente era auto-orientado naquela época. E falando de jardins botânicos, outra pessoa que entrou naquela época era Gustavo Martinelli, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que também fez doutorado comigo em St. Andrews. Naquela época, pós-volta, eu era responsável, de certa maneira, em Luiza Kinoshita, conseguir recursos para fazer um período de estudos no Real Jardim Botânico de Edimburgo, um centro importante para seus estudos na família Ricassi, e também chegaram em St. Andrews o Carlos Joly, filho do Brandon Joly, e o Fábio Scarano, da Brasília. Estes 2 fez teses doutorais com um colega meu, Robert Crawford, na área de fisiologia vegetal. Toda a gente que chegou a trabalhar comigo na área de doutorado em St. Andrews, eu fiz esforço que eles estavam estudando plantas brasileiras. Então, o Reinaldo Monteiro fez uma revisão taxonômica do gênero Sesbania e das espécies unifoliadas de lupinos. A Neuza Teródio estudou o grande gênero Cordia, da família Boraginaceae. Mariluza Barros fez estudos sobre a biologia da reprodução de várias espécies congenéricas, tabibuias, erythroxylums, na área do Cerrado do Distrito Federal. Caroline fez uma revisão taxonômica da família Myrtaceae do Distrito Federal. O Paulo Eugênio fez um levantamento de fenofases, fenologia, biologia da reprodução, de polinização e, para algumas espécies, mecanismos de reprodução também. Gustavo Martinelli fez estudos de biologia de reprodução da família Bromeaceae, principalmente Vresias, mas outros gêneros. Iman Niklua fez uma revisão taxonômica do gênero Gomidesia, mas também, por meu estímulo, estudo a biologia da reprodução de 2 a 3 espécies de Gomidesia na área do Distrito Federal. O Guillaume Lewis fez uma revisão do grupo do grande gênero naquela época, Cessalpinia, mas também fez
estes coitados taxonomistas, sob a minha administração, teve que fazer alguma coisa da biologia da reprodução, e o Will fez um excelente estudo da biologia da reprodução de duas espécies de Cisalpínia na região de Bahia, interior de Bahia. Também chegou a fazer doutorado comigo o Rogério Gribel, que acabou com o mestrado no UNB e foi contratado a trabalhar na INPA, em Manaus, e o Rogério fez um doutorado sobre duas espécies de bombacáceas, o Ceiba pentandra e o Sudobombax munguba, na região Amazonas. Duas espécies logisticamente difíceis para trabalhar, mas o Rogério fez um excelente tese doutoral naquela época. Neste período, também em St. Andrews, eu consegui confeccionar, junto com o Gil Felipe, um grande projeto que misturou fisiologia vegetal de plantas do cerrado com biologia da reprodução, plantas do cerrado, que nós mandamos para Bruxelas e ganhamos uma bolsa da União Europeia. Neste projeto foi incluído colaboradores da Universidade de Edimburgo, da Universidade de Lisboa, da Universidade de Sevilha, evidentemente também St. Andrews, na Unicamp. E efetivamente, deixou a gente fazer aquela coisa, o turismo intelectual dos cientistas, passar períodos em laboratórios no outro país. Então, os portugueses, os espanhóis visitaram o Brasil, muita gente da Unicamp fez estudos em laboratórios em Edimburgo e outros lugares em Grã-Bretanha. Foi um projeto, naquela época, para nós, fantástico. Naquela época, na minha instalação chefe já na Unicamp, como eu falei, apesar que nós, o Jorge Shepard e eu, fomos contratados para ajudar o desenvolvimento da taxonomia Fernando, mas era muito difícil fazer taxonomia em um lugar com um jovem herbario e falta de literatura. E eu desviei na área de biologia da reprodução. Uma grande influência nesta coisa foi o Mália Sazima e o seu marido Ivan Sazima, que já foram fazendo excelentes estudos e, com os anos, já têm feito uma sequência de excelentes estudos com alunos e propriamente na área. Mas naquela época, eu comecei a colaborar com o João Samir, inicialmente com Nilza Denista Cruz, em estudos sobre duas espécies polinizadas por besouros. Primeiro era Thalamo ovata, um trabalho muito lindo, eu acho que nós fizemos com aquelas espécies. O outro era com Philodendron Ceylon. Duas espécies que, de maneira diferente e muito semelhante, maniobram os besouros. No caso da Thalamo ovata, é a flor que oferece uma câmara para pernoitar dos besouros. No caso do Philodendron Ceylon, é a actual inflorescência, a espata ao redor da inflorescência, que oferece o alojamento para a noite. Mas estes dois trabalhos foram para mim uma grande introdução para a área da biologia da reprodução, que eu realmente segui em frente. Depois eu quase abandonou por muitos anos qualquer coisa de taxonomia e fiz fazendo estudos sobre biologia da reprodução. Eu entrei com grande interesse na autoincompatibilidade de Axantha-D, que realmente foi a minha área de pesquisa por muitos anos aqui no Brasil. No fim da década do século passado, o início do novo século, 2000, eu decidi que, em lugar de simplesmente chegar no final, aposentar em St. Andrews, fazer uma aposentadoria meio precoce lá em St. Andrews e tentar procurar
uma bolsa para voltar ao Brasil. E efetivamente eu consegui uma bolsa, professor pesquisador visitante na Universidade Federal de Uberlândia, onde estava por muitos anos já instalado Paulo Eugênio Oliveira. Eu passei 2 anos na Uberlândia muito produtivos. Finalmente consegui acabar um projeto que já foi iniciado em Campinas muito tempo atrás, com João Samir, que inicialmente é a biologia da reprodução da Tschurisia speciosa. Pouco a pouco ficamos com interesse e descobrimos as dificuldades na taxonomia da Tschurisia ceiba naquela época, mas muitos anos passaram sem nem João nem eu mexendo com Tschurisia da ceiba, mas finalmente em acho 2002, 2003 acabamos conseguindo publicar uma revisão do gênero ceiba. Também naquela época eu mexi com biologia de autoincompatibilidade de axão tardia na Bignoniacea, com um orientado do João Samir, o Nelson Bittencourt, que estava estudando vários gêneros de Bignoniacea, e conseguimos fazer também uma linda publicação naquela época. E eu levei a Uberlândia um mini curso de pós-graduação, era uma semana, mas é um curso muito duro, eram 3 conferências por dia e no fim do dia discussões, ou seminários, ou etc, etc, etc. Muito trabalhoso para mim e eu acho muito duro para os alunos, que têm que aguentar, como digo, o meu português ruim, além das horas, 3 horas de conferência. Mas este curso para mim era ótimo, porque não somente eu dei este curso em Uberlândia, na UFO, mas também fui convidado a dar o curso no Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no Recife, na Feira Santana, Campinas, na Unicamp, e também no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que estava já instalando o seu próprio curso de pós naquela época. Então isso foi fantástico, porque eu encontrei ou reencontrei, falar a verdade, em todos esses lugares, gente que eu já conheci da época da Unicamp, não necessariamente nos meus 2 anos, mas gente que fez os seus mestrados ou doutorados na Unicamp. A Silvia Miotto, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Isabel Cristina Machado, lá em Recife, e em Feira Santana eu encontrei de novo com Ana Maria Giulietti, que estava chefe naquela época do novo e crescendo departamento lá no estadual da Feira Santana. Então foi um período ótimo. O segundo mandato, digamos, em Brasil, 2 anos morando no Brasil, e desta vez no Triângulo Mineiro, por curiosidade. E toda essa coisa, o meu vínculo com o Brasil, para mim, na área de botânica, tem sido uma coisa fantástica. Um país fantástico, gente muito boa, muito simpático, no meu ver. Um país sério, que dá recursos financeiros para pesquisa. E uma acumulação de muitos amigos ótimos. O contato inicial com o Gil Felipe, lá em Campinas, o Gil e eu, a gente fala que eu tenho um gênio difícil, a gente fala que o Gil Felipe tem um gênio difícil, mas curiosamente esses 2 congênios difíceis têm mantido uma amistade fantástico por já quase atingindo 40 anos, que não está nada mal nesta coisa. E também com o João Samir, Marlis Sazima, Luisa Kinoshita, mais recentemente Isabel Cristina
lá na Recife, Paulo Eugênio, forte amigo lá na UFO. Realmente tem sido uma experiência fantástica para mim, o vínculo à área botânica com o Brasil.